Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, esporte, cultura, turismo, lazer e política, onde estamos trazendo diversos pré-candidatos a vereador e prefeito para discutir as propostas para a nossa cidade de Cubatão. Estamos recebendo em nossos estúdios Reginaldo Alves do Nascimento, o professor Reginaldo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar um pouquinho. Nós temos sempre uma ligação com a TV Polo, mais para frente a gente vai falar, como eu trabalho no conservatório há muito tempo, a TV Polo sempre que pode. É uma parceira. E é uma parceira divulgando os trabalhos realizados lá pelos alunos, pelos professores. E aí é uma alegria estar aqui, né? Esse convite me deixa muito satisfeito. E é uma honra para nós recebê-lo aqui, depois de termos feito várias coberturas, como você falou, Reginaldo. O nosso amigo professor Reginaldo, ele é nascido em Cubatão, é formado em Filosofia e Pedagogia. Isso. Deu aula em várias escolas aqui, né, Cubatão, né, como Estadual José da Costa, Estadual Afonso Schmidt, Estadual Castelão no Casqueiro. E o Jaime Océsio, quando era do Estado, Jaime Océsio, quando era do Estado. Isso, foi municipalizado, agora é escola municipal, mas quando era do Estado. Você dava aula também? Isso. E várias outras escolas em Santos. Santos, São Vicente, eu comecei a dar Fala aula um pouco em 2001. pra gente dessas suas. Tá? Então, eu comecei a dar aula em 2001. Certo. Trabalhei na indústria, eu já não sou mais tão jovem. Eu trabalhei na indústria, eu cheguei a trabalhar na época Ultrafértil, aí depois se tornou Fosfértil, agora eu acho que é Iara. Agora é Iara. A Iara Fertilizantes. Então eu trabalhei lá de 91 a 97. Aí depois eu saí para estudar, né? Quem conhece um pouco da minha história aqui em Cubatão, sabe que eu passei um período no seminário diocesano, né? Eu cheguei a estudar para ser padre. Você queria ser padre, Reginaldo? Então cheguei a estudar, estudei 3 anos e meio. Né, Então você tem esse semblante todo de tranquilidade, de liderança, não é por acaso não, você teve uma experiência. Tive, graças a Deus, né? Eu sempre tive um trabalho muito grande, muito forte, né? Nas comunidades católicas aqui da cidade de Cubatão, né? Principalmente a São Francisco, e aí lá onde eu moro, né? Voltei a morar lá onde minha mãe morava, que é na Fabril, né? Na Fabril, ali perto do Zé do Milho, meu amigo? Ali? Isso, bem pertinho do Zé do Milho. Então, grande abraço, Zé. Então, eu voltei a morar lá, e aí ali na comunidade, né, da Capela Nossa Senhora Aparecida da Fabril, tive um trabalho também, mais enquanto seminarista, na Matriz de Cubatão, né, a paróquia, inclusive, que eu fui batizado, foi lá na Lapa. E aí, depois, saindo do seminário, eu ingresso na educação, né, em 2001, principalmente nas escolas José da Costa e Jaime João César. Na escola José da Costa foi a que eu durei mais tempo, não é? Eu fiquei por volta de uns 12 a 13 anos só no José da Costa. E aí depois eu fui migrando para outras escolas para complementar, né, o número de aulas. Às vezes eu cheguei a dar aula em 3 escolas diferentes. Você permanecia no José da Costa, mas fazia outras escolas também. Para poder complementar a carga de trabalho, né? Porque tem uma carga de trabalho. Isso. Na época era que já tem um tempinho, tem 10 anos que eu saí do Estado. Eu ainda cheguei a trabalhar concomitante, né, no Estado e na Prefeitura, mas em 2014 eu me exonerei no Estado e tenho dedicação só à direção da escola aqui no Conservatório de Cubatão. Mas aí eu migrava, né, eu ficava em mais 2, 3 escolas para poder complementar a carga horária. E aí as escolas, foi a escola que eu demorei mais tempo, foi o José da Costa, e aí nas demais escolas aqui de Cubatão. Estadual, porque a filosofia só tem no ensino médio. Só tem no ensino médio. Então, como a prefeitura não tem, né, o ensino médio, então eu sempre, como professor, trabalhei nas escolas do Estado. Foi quando fiz o concurso, né, para diretor. Você fez o concurso para diretor em Cubatão, em 2008. Na verdade, o concurso foi em 2007. 2007. Até então, na Prefeitura de Cubatão, os cargos de direção de escola, assistente de direção, coordenador, os cargos de gestão da escola eram nomeados. Eram indicados. Eram professores da rede indicados para assumir os cargos de gestão das escolas. Certo. E aí, em 2007, houve esse movimento,
para ver o concurso público, e aí criou-se... Doutor Clemão era o prefeito? Era, o doutor Ele Clemão. que instituiu o primeiro concurso. Isso, o primeiro concurso para gestão de escola em Cubatão. E aí nós, né, o pessoal que participou desse primeiro concurso, foi um concurso muito concorrido. Muito difícil. Foi muito concorrido. A nível nacional? Né, lei, o concurso, lei. Pela lei. Teve gente de São Paulo, do Rio, teve gente principalmente do interior que veio fazer esse concurso. Foi bastante concorrido. Na época eu me lembro que, se eu não me engano, a relação de vaga para diretor de escola, que foi o cargo que eu concorri, se eu não me engano, eram 30 ou 32 por vaga. Caramba, Reginaldo, era a relação de... Bem concorrida. Foi bem concorrido. Parabéns, né? Então, foi uma dedicação, não é? Eu me dediquei, eu estudei, não é? Além da faculdade, aí eu dediquei um período grande, mergulhei nos livros e estudei. Passei numa boa colocação, graças a Deus, né? Esforço nosso. Com certeza. Né? Apoio da família. Sem a família, talvez eu não tivesse Isso também é a base, conseguido. É a base, né? Com certeza. Não tivesse conseguido. E aí, nesse concurso, eu passei em segundo lugar, né? Parabéns, Reginaldo. Para diretor de escola. Foi uma alegria, porque aí é minha cidade natal, onde eu nasci, onde eu moro, minha vida está aqui, minha família está aqui, não é? Então, para mim foi uma alegria ter conseguido, não é? Pelo meu estudo, pelo meu esforço, pela minha dedicação, ter conseguido, né, passar no concurso. E aí, ir para o conservatório foi algo mais natural, não é? Foi mais natural. O diretor escolhe a escola. Naquela época, né, pela classificação, a gente escolhia a escola. Quem passou em primeiro lugar, que foi a professora Jacira. A Jacira. A professora Jacira, ela acabou escolhendo Lorena, não é? Ela acabou escolhendo Lorena. E aí eu escolhi o conservatório por causa já de uma relação que né, de amizade, de companheirismo. Chegamos a estudar junto a pedagogia, que era a Marilda Canelas. A professora Marilda Canelas. Professora Marilda Canelas, um abraço, Marilda. Aí ela disse, Reginaldo, por que você não pega o conservatório? O pessoal tinha um pouco de medo, porque o conservatório, por ser uma escola muito específica, não é? Escola de música e dança, então foge muito técnica, né? Isso, e foge da realidade da nossa formação, inclusive, né? Verdade. Minha vida toda dentro da educação foi nas escolas regulares, no ensino médio, não é? Dentro daquele universo da escola regular, português, matemática, geografia, ciências, filosofia. Já conservatório trabalha com variedade de conservatório aí vai trabalhar com música, né? Com dança. Então o pessoal, inclusive, teve muito medo de pegar o conservatório. E aí, por essa conversa com a Marilda, né, com a professora Marilda, ela foi professora, ela foi aluna do conservatório, ela foi professora do conservatório. E aí passou as dicas para você? Isso, e nós fizemos esse concurso, tanto eu quanto a professora Marilda fizemos esse concurso, ela para supervisora, eu para diretor. Ela passou para supervisora também, parabéns, Marilda. Ela passou, parabéns para a Marilda, passou inclusive em primeiro lugar. Primeiro lugar, ela foi em primeiro lugar, né, para a supervisão. E aí ela acabou, né, na nossa conversa, ela acabou me influenciando, eu acabei escolhendo o conservatório, estou lá até hoje, não é? 16 anos e meio, né, à frente do conservatório. Foi um desafio, aprendi, não é, o trabalho ali realizado, memorável pelos professores, os professores de uma dedicação gigantesca, não é? E aqui eu vou dizer para os professores, né, quando eu chego no conservatório, eu ainda estou com a velha guarda do conservatório, né? Professor Wilson, professora Selma Antunes, professora Isabel, professora Ana Lúcia, professor Célio, professor da velha, professora Eliane, professor Eliseu Lima. Então, aquele pessoal ainda da velha guarda, estava tudo lá. Se hoje eu aprendi a trabalhar com conservatório, se eu aprendi a ser o diretor de escola, eles têm méritos nisso, né? Tanto que quando eu cheguei no conservatório eu falei para eles, olha, se eu for um bom diretor, o mérito é de vocês. Se eu for um mau diretor, a culpa vai ser de vocês também. Reginaldo, vamos chamar um intervalo? Tá certo. Daqui a pouco nós estamos com o professor Reginaldo.
aprovado na A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. Voltamos com o professor Reginaldo. O Reginaldo, ainda falando de conservatório, tivemos uma festa memorável de 60 anos na SIC, organizada por você e sua equipe. Meus parabéns, Reginaldo. Foi isso mesmo, né? O Conservatório de Cubatão foi criado em 1962, então em 2022 nós completamos 60 anos, né, de existência, de trabalho, né, de formação de músicos e bailarinos, não só para a cidade de Cubatão, como para, né, o Brasil. Eu tenho ex-alunos formados pelo Conservatório no mundo, não é? Na Europa, nos Estados Unidos. Participei muito da história, registrando vários momentos. Parabéns a todos os alunos e professores e diretores que já passaram pelo Conservatório. Isso mesmo. Então foi uma oportunidade de fazer com que a cidade de Cubatão enxergue, né, ou se perceba tendo esse conservatório. É uma riqueza da cidade de Cubatão. Com certeza, da Baixada Santista. Da Baixada Santista. É a única escola em todo o litoral paulista, né, reconhecida pelo MEC. Então foi uma grande alegria essa comemoração. Trouxemos professores, né, de antigamente, né, vários professores. Conseguimos fazer um coquetel, né, um jantar comemorativo de 60 anos, trazendo os professores lá, veio gente da década de 70, 60. Foi um momento ímpar. Foi magnífico, para mostrar, inclusive, para a cidade, né? Tem gente, por incrível que pareça, tem gente na cidade de Cubatão que não sabe que existe o conservatório, não é? Naquela ocasião, teve até uma reportagem muito bonita que a TV Tribuna fez. E aí teve porque o conservatório fica ali na Vila Nova, Rua 2, com a Nações Unidas, né? Ali. Aí teve um senhor que ligou para o conservatório e disse: eu moro aqui na Vila Nova, eu moro aqui na Avenida Nossa Senhora da Lapa. E ele disse: eu sou nascido, eu tenho 60 anos, quase 70 anos de idade, e eu não sabia que existia o conservatório. Meu Deus. E tem gente que em Cubatão não sabe. É verdade, uma escola pública, é da cidade de Cubatão, é para a população. É aberto ao público. Aberto ao público. Vários cursos. Quais os cursos, Reginaldo, que o conservatório oferece? Olha, quando eu entrei no conservatório, a gente estava com curso de piano, violão, sax, regência e dança. Né? Dança. Aí, com o trabalho da gente, em diálogo com a administração municipal, a gente conseguiu a realização do concurso, né? Teve um concurso em 2010 que não houve muita diferença, acabamos não crescendo, mas agora, em 2020, teve um outro concurso, o conservatório. Para professores. Para professores, tanto que agora a gente está voltando, né? Voltou a ter violino, voltou a ter clarinete, voltou a ter flauta transversal. Está previsto, né, porque está em concurso, está previsto a voltar a ter violoncelo, contrabaixo acústico, percussão, não é? Trompa, trompete. Então, vai voltando alguns cursos aí para enriquecer, inclusive, ainda mais a formação que o conservatório dá, aberto, né, a toda a comunidade cubatense. Qual a idade para frequentar, Reginaldo? Então, aí dependendo, tem umas diferenças dependendo do curso, não é? Que nem você pega um saxofone com 11 anos, porque aí, quando é muito criança, não consegue, não tem força ainda, né, para manusear ou para soprar um instrumento de sopro do porte do saxofone. Tuba também exige, né, que a tuba é muito grande, ela é muito pesada. Então, mas piano é com 7 anos, canto é com 7 anos, violão com 9 anos, flauta é com 7 anos, violino, né, com 7 anos. Então, tem dança com 7 anos. Então, dependendo, aí dá uma alteraçãozinha de idade, mas
a prioridade de atendimento para Cubatão. As crianças para o pessoal da rede, não é? Da rede municipal. Então, e aí, atendendo essa demanda, aí a gente segue para os demais munícipes. Foi aí uma exigência que teve da SEDUC a partir de 2018. Mas o pessoal consegue, né, entrar no conservatório, a gente tem lá um trabalho junto com os professores para controlar justamente os alunos que às vezes não aproveitam a oportunidade, faltam muito. Então a gente chama esse aluno, chama o responsável, olha, não dá para a gente segurar a vaga, porque a gente tem, não é, pessoas esperando na lista de espera, mas a gente busca sempre dar essa oferta para o pessoal, né, de usufruir, né, desse equipamento público que pertence à população de Cubatão, que deve ser valorizado. Cubatão tem uma vocação para a cultura incrível, muito grande, né? Quem lembra, quem sabe, né, quem vive aqui em Cubatão, deve lembrar ainda da Sinfônica de Cubatão. Opa, Sinfônica, foi Marcial. A Marcial, o Coral Zanzalá, o Grupo Rinascita. Então, são grupos artísticos, né? Aí você pega, o Zanzalá nasceu no conservatório. O Grupo Rinascita de Música Antiga nasceu no conservatório. A Banda Sinfônica, nós sabemos que ela foi uma evolução da Banda Afonso Schmidt. Né? Criada há mais de 50 anos. Né? Criada há mais de 50 anos, foi uma evolução, mas que despontou a nível nacional e mundial. Não é? A Banda Marcial. Parabéns à professora Silvia, o maestro... O Roberto Farias, não é? Então, o que acontece? E tantos outros maestros e músicos que passaram pela Banda Sinfônica de Cubatão, que teve reconhecimento, então chegou a ganhar concursos internacionais. Né? Concursos internacionais. Chegou numa época aqui no Brasil que não tinha concorrente. Ela participava nos concursos nacionais como convidada. Ela não podia, né? A Banda Sinfônica não podia mais participar dos concursos dentro do Brasil, porque não tinha quem ganhasse dela. Então, quer dizer... Era o concurso. Era o concurso. Então, é uma vocação da cidade de Cubatão e que a cidade precisa valorizar, precisa entender. E o conservatório contribui muito, não é? Com informar músicos para alimentar os grupos artísticos, né? Seja a Banda Marcial, seja a Sinfônica, seja o Coral Zanzalá, seja o Grupo Rinascita. Então, o conservatório sempre teve essa prerrogativa de formar e para alimentar, inclusive, esses grupos artísticos. Não é? Então, e aí para entrar, o pessoal sabe, nós sempre abrimos um processo seletivo, sempre no mês de outubro. Então, quem tiver curiosidade, procura a nossa página no Facebook, né? Entre em contato, a gente está ali na Vila Nova, nas Nações Unidas, né? 168, procura a gente, está aberto, é da população, visite, conheça, não é? O trabalho extraordinário que nós fazemos lá e que sempre culmina no final do ano com os espetáculos, né, de dança e de música e dança. Né? O ano passado foi em Praia Grande, no Palácio das Artes. Esse ano, agora em outubro e novembro, vai ter esses espetáculos, né, que mostram um pouquinho do trabalho realizado por alunos e professores, mas esse ano vai ser em Santos, né, no Teatro Municipal de Santos e no Teatro dos Metalúrgicos, né, que nós vamos realizar esses espetáculos. Mas procurem a escola. Procurem a escola. Perfeito. Reginaldo, vamos chamar mais um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o professor Reginaldo. Gustavo, aluno do objetivo e aprovado na... A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim, excelentes. Tanto é que depois que a gente parou de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. Voltamos com o professor Reginaldo.
Professor Reginaldo, com toda essa experiência de professor, de dando aula, de diretor de escola, esse ano estamos em um ano político, vamos ter eleição em Cubatão para vereador e para prefeito. Professor Reginaldo, é pré-candidato a vereador? Sim, esse ano, assim como em 2020, esse ano, né, estou colocando aí meu nome à disposição, né, da população da cidade de Cubatão. Esse período ainda um período mais de pré-candidaturas, é algo de pré, né, as eleições mesmo, as candidaturas, elas se estabelecem agora, final de julho, começo de agosto, mas campanha mesmo só a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto. Só a partir tem a convenção? Isso, agora, final. Né, agora final de julho Tem e começo de agosto, os partidos fazem as convenções para bater o martelo, né, nas pré-candidaturas. Aí passam a ser candidatos. Passam a ser candidatos. Mas não podem fazer campanha. Não pode fazer campanha. Só a partir de dia 16 de agosto. É bom ficar claro isso à população. Agora é um momento de se falar da cidade, de fazer com que as pessoas conheçam os nomes aí, né, dos pré-candidatos, tanto a prefeito como a vereador, dos mais diversos partidos que estão se lançando aí, né, para a população conhecer, conversar, não é? E, na verdade, eu acho que a melhor dica, a melhor coisa que eu falo aí para a população de Cubatão, para a cidade de Cubatão, conheçam os candidatos. Conheçam os candidatos, né? Não tenham medo, não tenham vergonha de chegar nesse... então quem é você, o que você pretende? O que você fez, o que você faz. Não é? O Reginaldo já teve essa experiência, então você foi candidato em 2020. Foi candidato em 2020, foi um período muito difícil, nós estávamos em plena pandemia. Ali, né? Então foi muito difícil, porque você não podia, como é que você vai bater na casa das pessoas? Né? Receio, né? Entendeu? Então foi realmente bem complicado. Muitas pessoas não foram votar por conta disso? Muita gente com medo, né? A gente ficou temeroso, né? Aquela onda de Covid, muita gente. Muitos amigos nossos se foram, Muitos amigos se foram, muitos familiares. Então o pessoal, eu até entendo, foi complicado. Então esse ano, né, voltamos a ter um ano eleitoral, 2024 aí, a população vai escolher os seus representantes, tanto, né, do executivo quanto do legislativo. É uma oportunidade de discutir cidade, de discutir políticas públicas, de discutir educação, esporte, lazer, saúde. Então as pessoas, elas precisam aproveitar essa oportunidade e participar, não é? As pessoas que colocam o nome à disposição, eu como pré-candidato... O professor Reginaldo, por que professor Reginaldo pré-candidato? Em primeiro lugar que assim, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, né, graças a Deus eu conquistei, hoje eu tenho, né, através do meu trabalho, do meu estudo, eu tenho uma vida estabilizada, e tudo que eu tenho foi minha cidade que me deu, não é? Foi estudar nas escolas aqui da cidade, moro aqui na cidade, hoje sou servidor público municipal, né, de Cubatão, diretor de uma escola municipal, então uma maneira de devolver para a minha cidade tudo aquilo que ela me deu, não é? De poder ser voz para as pessoas, não é? Se dedicar, a melhorar. Não é? Eu até entendo que todo mundo que se coloca como pré-candidato, a intenção é ser o holofote da população. O que é que essa cidade precisa? Olhar para os diversos cantos e carências e necessidades dessa cidade e discutir uma cidade que as pessoas almejam, querem, né? Uma cidade que dê oportunidade para os seus filhos e filhas, né? Seus cidadãos e suas cidadãs, tanto na área da educação, como profissional, né? Como de estudos. Então, na verdade, a gente se lança, a gente coloca nosso nome à disposição, mas quem decide é a pessoa, o eleitor, não é? O eleitor que decide. Então, ele precisa participar desse processo. Não é só aqueles que colocam o nome como pré-candidatos, seja prefeito, seja vereador, mas é a população, ela precisa também participar desse processo de ano eleitoral. E fiscalizar depois também. Ir à Câmara, participar. Entendeu? Então, é uma alegria, não é? Com certeza. Democracia, né? É importante a gente valorizar a democracia, então que as pessoas possam, de fato, se sentir pertencente desse processo eleitoral, não é? Como protagonistas, né? Como protagonistas. E, na verdade, aí
né, nesse caminho, nessa oportunidade que um ano eleitoral sempre traz, é discutir a cidade que nós desejamos. Que nós queremos. Né? Cubatão tem um imenso potencial Bastante, em diversas bastante. áreas, né? É o maior polo industrial, é uma cidade que é rodeada de natureza, não é? A Serra do Mar, os manguezais. Temos não é? várias instâncias turísticas para citar. Então precisa realmente sendo explorada conhecer, aqui. né, esse potencial e fazer esse potencial valer a pena, né? A própria população explorar esses potenciais e fazer Cubatão ser conhecida, né? A nível estadual, a nível nacional. Nós temos aqui um grande potencial. E aí o que mais prova isso, Aderbal, o que eu digo, eu falo para as pessoas, na década de 70, década de 80, Cubatão foi, né, infelizmente, carregou o título triste de ser a cidade mais poluída do mundo. Em um dado momento, a cidade de Cubatão, através dos administradores da época, das pessoas que amam essa cidade, encamparam um projeto, gigantesco projeto de recuperação ambiental, conseguiu tirar Cubatão Parabéns dessa... ao nosso amigo Ney Serra, não é? Ele foi o prefeito que mais se mobilizou para isso, né? Você está entendendo? Ganhou o título lá. E o Cubatão se tornou, inclusive, exemplo para o mundo inteiro. Não é? Fomos tema da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Como cidade símbolo da ecologia. Foi lá que o prefeito Ney Serra recebeu o prêmio. Entendeu? Da recuperação ambiental. Então, quer dizer, cubatense tem potencial. Então, precisa acreditar nisso e precisa acreditar que a cidade de Cubatão pode ser muito melhor. Né? E só juntos, só coletivamente se constrói uma cidade. Não é? Não existe luta de uma pessoa só. Não. É uma luta de uma coletividade, de uma cidade, de uma população que quer o melhor para si. Né? E Cubatão consegue isso. Com certeza. Reginaldo, muito bom o papo com você. Realmente tem vários assuntos, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, Reginaldo. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui na TV Polo, como se disse no começo, uma grande parceira, não é, do trabalho realizado nessa cidade, vocês têm sempre que podem. O recado que eu deixo para a população, para as pessoas que acompanham o programa de vocês, é que acreditem cada vez mais na cidade de Cubatão. Perfeito. E que lutem para que essa cidade possa ser sempre melhor, não é? Para que nossas crianças e nossos jovens que vão vir aí depois de nós possam encontrar uma cidade de fato boa para viver. Que as pessoas parem de fugir da cidade de Cubatão, mas que assumam de verdade essa cidade, que tem todas as condições de ser uma joia, né, aqui na região da Baixada Santista, e realmente valorizar essa cidade, né? Que as pessoas realmente que moram aqui abracem e amem essa cidade como algo que pertence a elas e que quando a gente ama de verdade o lugar que moramos, que vivemos, que existimos, então nós temos o compromisso de fazer esse lugar ser mais belo e mais agradável de se viver. Cuidar cada dia melhor. Sempre, cuidar sempre. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer muito ao professor Reginaldo. Até o próximo.